Amiga, você precisa parar de ser a sua pior inimiga. Oi, eu sou a Ana e hoje eu vim aqui compartilhar algo que mexeu muito comigo, uma reflexão muito interessante que eu fiz nesses últimos dias e eu vim compartilhar aqui com vocês. Há uns anos atrás, há mais ou menos uns 6 anos, eu criei o meu primeiro canal no YouTube. Eu gostava de falar sobre assunto de lei da atração, lei da suposição, sobre cocriação da realidade, porque eu tinha lido muito, pesquisado muito sobre aquilo e senti vontade de compartilhar tanto o que eu estudava, tanto experiências pessoais minhas. Eu sempre fui uma pessoa que teve muita vergonha, não gostava muito de aparecer, de falar, mas eu senti vontade, fiquei animada com o assunto e decidi criar um canal no YouTube. Eu criei, o primeiro vídeo foi um sucesso, teve em torno de 14 mil visualizações, os demais vídeos foram tendo 1000 visualizações e muitas curtidas, muitos comentários e vários comentários super positivos. Eu vi que as pessoas estavam se identificando com aquilo que eu falava. Segundo os comentários, eu falava de uma forma natural, de uma forma simples e as pessoas gostavam. Só que, ao mesmo tempo que eu estava animada postando os vídeos, depois que eu postava e eu ia assistir, eu ficava me achando horrível. Eu ficava me criticando, olhando de uma forma estranha, falando, minha voz não tá boa, minha postura não tá boa, meu cabelo não é bom, eu não sou boa o suficiente para fazer isso. Mesmo que ninguém ali nos comentários falasse dessa forma ou me criticasse. Por mais que tivesse tudo correndo bem ali, na minha cabeça, em algum momento ia vir um hater, eu ia ser criticada, eu tinha medo disso. E o que aconteceu? Eu comecei a pensar que eu não era capaz, que eu não era suficiente, que eu não servia para estar fazendo aquilo ali. Eu fui parando de gravar e de postar os meus vídeos. E eu deixei de lado uma coisa que eu gostava muito, por medo, por vergonha, por não me sentir capaz. Não que eu não tivesse a capacidade, mas a forma que eu sentia, que eu pensava sobre mim, que eu não era o tipo de pessoa que poderia estar ali fazendo aquilo, fez com que eu desistisse de fazer uma coisa que eu gostasse. E atualmente eu comecei a pensar, a estudar, a refletir um pouco mais sobre isso, que eu queria voltar, estava sentindo essa dificuldade. E eu percebi que eu tinha essa dificuldade não só na questão dos vídeos, mas em questão de, às vezes, querer estudar para determinada coisa, e às vezes procrastinar, às vezes por achar que eu não fosse capaz de conseguir aprender aquilo. A questão da academia, querer malhar, ter mais saúde, ter um corpo legal, mas a questão de não acreditar que eu pudesse alcançar o objetivo que eu pretendia. Em várias partes da vida, eu comecei a perceber que eu ou não começava a fazer uma coisa, ou eu começava a fazer aquela coisa e ao mesmo tempo duvidar de mim mesma. Eu não me achava suficiente, não me achava capaz, eu não me achava merecedora de estar realizando aquilo. E o que acontecia? Eu sempre começava e parava, ou então eu tinha medo de começar. Eu consegui perceber ao longo do tempo que não era falta de vontade ou falta de capacidade minha para eu não fazer as coisas. Era o fato de eu não assumir a identidade de quem fazia aquilo que eu queria fazer. Depois de estudar um pouco sobre a lei da suposição, dos ensinamentos de Neville Goddard, eu comecei a fazer um pouco diferente, a me enxergar diferente, a agir como se já fosse, para poder assumir a identidade de quem faz aquilo que eu pretendo fazer, para poder não desistir. Porque se você não tem autoconfiança, se você não assume essa identidade, motivação nenhuma vai fazer você finalizar aquilo que você quer, alcançar seu objetivo ou até dar o primeiro passo, Se você não tiver isso forte, qualquer coisa vai ser motivo para te fazer desistir. E o que me chamou mais atenção é que não era algo externo, o comentário, a crítica de alguém, era algo que surgia de dentro de mim mesmo. Então eu estava me auto-sabotando. Eu estava sendo a minha pior inimiga, porque eu estava colocando as pedras no meu caminho para que eu tropeçasse ou para que eu não prosseguisse. E voltando na questão dos vídeos, eu decidi voltar com o meu canal no YouTube, decidi voltar a fazer uma coisa que eu gosto muito e eu comecei com algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês. A primeira é pensar referente ao medo. Se eu fizer com medo ou se eu não fizer, o medo ele não vai sumir assim de repente, Se eu não fizer, eu posso me arrepender de não ter realizado aquilo, como esses anos todos eu venho me arrependendo de não ter voltado antes. E se eu começar, eu posso começar com medo. E ninguém começou perfeito, Ninguém começou ali da melhor maneira possível, com tudo que tinha para começar. A gente começa e vai melhorando ao longo do caminho. Então esse foi o primeiro pensamento. E a segunda coisa é utilizar ao meu favor, a lei da suposição,
que é agir como se já fosse. É algo que eu já usei em vários momentos da minha vida, inclusive vou compartilhar em outros vídeos, né, relativo a essa experiência, mas nesse caso eu consegui mentalizar, visualizar ou escrever, usar algumas técnicas, né, para eu conseguir sentir como se eu já tivesse postado, sentir como se eu já fosse uma youtuber e ver como eu vou me sentir depois que eu postar o vídeo. Fazer algumas técnicas, né, para eu conseguir assumir aquela identidade e não ficar pensando como que eu vou fazer, mas ficar pensando a partir de mim, né, a partir de quando eu fiz aquilo. Eu já comecei, né, por exemplo, a visualizar alguns momentos, visualizar o que aconteceu depois que eu fiz o vídeo. Por exemplo, eu fechei os olhos, sentei, comecei a imaginar aquela capa do vídeo, embaixo uma quantidade de visualizações, eu abrindo o vídeo e vendo os comentários, e não só, né, esse cenário, mas como eu me senti depois que aquilo aconteceu. Isso me ajudou muito a eu conseguir ter mais segurança, né, ter mais confiança em mim mesmo, para vir aqui e poder gravar esse vídeo que eu estou gravando. E o fato é que, mesmo sem me sentir totalmente pronta, eu resolvi começar. E não só sobre gravar vídeos, né, como eu já disse, mas em vários momentos da vida, a gente precisa dar esse passo de fé. Às vezes em um relacionamento, em um trabalho, em uma viagem, em empreender, alguma decisão que você precisa tomar. Porque eu sempre fiquei esperando o momento perfeito, a situação, a circunstância perfeita, eu me senti, né, bem, tá 100% para poder fazer aquilo. E a vida vai acontecendo. E nem sempre tudo vai estar 100% redondo, né, esperando ele só você para começar. Às vezes você vai ter que começar no meio de uma bagunça, no meio de um caos e ir se organizando no meio do caminho. E eu tomei essa decisão, que eu não ia ficar esperando novamente o momento perfeito, que ele poderia não acontecer. Como nesses últimos tempos, né, eu fiquei esperando, ele não aconteceu, eu resolvi agir, mesmo que não fosse no momento perfeito. É isso que eu queria compartilhar aqui com vocês, sobre essa necessidade da gente parar de ser a nossa própria inimiga, que às vezes a gente quer terceirizar a responsabilidade das coisas não acontecerem na nossa vida, ou das coisas não darem certo, ou da gente não conseguir iniciar, né, os projetos que a gente pensa, que a gente deseja, a gente não conseguir externalizar ou colocar no papel. Muitas vezes, o pior inimigo é aqui. Nós somos nossas inimigas e nos impedimos, né, de dar os próximos passos ou de dar o passo inicial na realização dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. E como eu disse, o começo não precisa ser perfeito, ele só precisa ser um começo, ele só precisa acontecer. Que a partir daí a gente consegue ir melhorando, a gente consegue ir aprendendo, porque imagina se você não começar, se você não dar os primeiros passos, ninguém quando era criança levantou, né, já saiu andando, correndo e não teve um tombo, né, não teve ali um desequilíbrio. A gente começa e vai aprendendo ao longo do caminho. Esse é o vídeo de hoje, eu sou Ana Santos, esse é o meu canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E se você também já parou para poder refletir sobre isso, ou percebe que isso acontece aí na sua vida, comenta aqui se você já teve esses momentos de não começar algo por conta do medo, o que você fez para superar isso. Vamos aqui trocar umas ideias e conversar sobre a vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até o próximo.